Olá, todo mundo! Nós vamos hoje falar de uma coisa muito importante para a nossa vida, que é a paciência. Paciência. E eu vou convidar você que está aí nos acompanhando a abrir a Bíblia em Colossenses. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses? Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a gente vai ler agora o versículo de número 12. Veja lá o que está escrito. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É o que o apóstolo Paulo está falando com os crentes lá da igreja da cidade de Colossos. E ele está aqui fazendo várias recomendações. E a última dela diz que eles sejam cheios de longanimidade. Longanimidade significa paciência. Então, todos aqueles que são chamados para seguir a Deus devem ser pacientes. Mas ainda um outro versículo eu gostaria de compartilhar, que está em Tiago, no capítulo 5, o versículo de número 8. Tiago 5, versículo 8, diz: Sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez aqui, em Tiago, nós vemos a recomendação: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Então a paciência vai nos levar a ser pessoas fortes. E nós precisamos ser fortes, principalmente porque nós caminhamos num mundo que é muito perigoso. Um mundo que muitas vezes vem querer vencer a nossa fé. E eu gostaria de compartilhar uma história a respeito de um garoto chamado Marquinhos. Olha lá o Marquinhos. O Marquinhos, num dia de sábado de manhã ensolarado, levantou-se muito contente porque eles iriam nadar na piscina do clube. E era uma das coisas que ele mais gostava de fazer, nadar no clube. Então eles combinaram de ir. O pai e ele já estavam prontos. A mãe estava terminando de arrumar algumas coisas. E aí, o Marquinhos achou que ela começou a demorar demais. Demorando, ele começou a reclamar e dizer: Mãe, vem logo, já está todo mundo pronto. Só você aí atrasada. E a mãe dele dizia: Calma, já estou indo. Estou cuidando das últimas coisas, do lanche para levarmos e também das roupas do seu irmãozinho. E eles esperaram mais um pouco. E ele novamente disse: Mas que coisa! Será que vamos gastar a manhã toda aqui em casa esperando a mamãe terminar de arrumar as coisas? Eu já poderia estar nadando naquela piscina. E a mãe dele se aproximou e disse: Pronto, Marquinhos, já podemos ir. Marquinhos estava impaciente. Não conseguia se controlar, não conseguia controlar o desejo de estar nadando na piscina. Mas enfim, eles partiram para o clube. Mas eu me lembrei de uma outra história, e essa história está na Bíblia. Se você quiser, você pode ler aí com seus pais em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 15 a 17, vai contar um momento em que muitas pessoas estavam reunidas ao redor de Jesus e foram trazidas a eles crianças para que ele as abençoasse. E aí os discípulos começaram a ficar ali meio que irritados, meio bravos, e falaram que não. Mas Jesus disse: Olha, deixa que eles tragam a mim esses pequeninos aí, porque deles é o reino dos céus. E todos aqueles que desejarem entrar no reino dos céus devem ter o coração como o dos pequeninos. Essa foi a história do dia em que Jesus
reuniu crianças então ao redor deles e então ele as abençoou. Jesus Cristo se importou com as crianças. Muitas vezes as pessoas mais adultas não gostam muito de ter as crianças por perto, porque acham que elas conversam demais, que elas brincam demais, que elas correm demais, que falam alto demais, e demais e demais e demais. E então, para que aquele dia corresse mais rápido, os discípulos talvez pensassem que deveríamos evitar a presença das crianças, mas Jesus as convidou para estar ali com ele, e ele então as abençoou. Jesus Cristo não concordou nem um pouco com o que os discípulos estavam falando. Ele trouxe as crianças para perto deles e pôde então abençoá-las e dizer para que todos ouvissem que as crianças fazem parte do reino de Deus e que as crianças representam um coração aberto para as coisas de Deus, aberto para o amor de Deus. Por isso que ele recomendou que todos aqueles que desejassem entrar no reino dos céus deveriam ter o coração como a daquelas crianças. E então nós nos lembramos novamente da história do Marquinhos. Eles foram para o clube e lá no clube o pai dele o chamou e conversou com ele a respeito do que tinha acontecido em casa. Ele disse para o Marquinhos que não foi muito bom aquilo que ele fez, de reclamar, de resmungar, de ser impaciente, pois a mãe dele estava preparando coisas para eles mesmos e estava também arrumando as coisas do irmão menor, porque o irmão menor também poderia participar daqueles momentos lá no clube. E então o Marquinhos compreendeu que é bom ter paciência. E o pai dele ensinou mais uma coisa. Sabe o que foi? O aniversário do Marquinhos se aproximava e ele queria muito uma bicicleta. E o pai dele disse: olha, eu vou comprar a sua bicicleta, mas metade do valor da bicicleta você é que vai ter que economizar. E deu para ele um cofrinho, e ele iria colocando ali aquelas moedinhas conforme os dias iam passando para completar a outra metade. Pacientemente ele esperou. Os avós contribuíram, os tios contribuíram, os pais contribuíram, a mamãe deu uma forcinha até a mais. Mas ele esperou pacientemente até ter a metade do valor da bicicleta. E no dia do aniversário dele, ele pôde ir ao pai lá na loja para comprar a bicicleta que ele queria. Porque ele aprendeu pacientemente a esperar, como a palavra de Deus nos recomendou. E eu gostaria de ler aqui agora para vocês no Salmo de número 37, a partir do versículo de número 7. Traz também algumas recomendações para nós. Diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Nós estamos continuamente esperando no Senhor. E sabe o que mais? Estamos esperando o Senhor também, porque Jesus Cristo virá e nós não sabemos quando será. Mas pacientemente aguardamos o retorno de Jesus Cristo e com ele nós reinaremos. Cada texto bíblico aqui nos ensinou hoje a sermos pacientes e aguardarmos o momento certo para todas as coisas. A Bíblia diz que há um momento certo para cada uma das coisas. Por isso nós precisamos aprender a esperar pacientemente, com longanimidade, esperarmos no Senhor, porque
quando o momento certo chegar para acontecer muitas das coisas que nós esperamos, o Senhor agirá. E a principal dela que nós devemos aguardar é o retorno de Jesus Cristo. E quando isso for acontecer, a hora mais apropriada, o Senhor saberá e acontecerá de fato. Por isso, aguarde, espere por todas as coisas e espere principalmente pelo retorno do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra produza o efeito que o Senhor desejar em seu coração, no meu coração, no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Fique em paz.